Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. Sempre não pode sair. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2010. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Disse Deus, eu creio nisso. E tomo posse em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, sente-se. Vamos abrir em Gênesis. Gênesis 11, 27 a 32. Começamos aqui. Se você precisar de ajuda, o obreiro pode apoiar e encontrar. Mas se você não achar Gênesis aí, não tem o que fazer, hein? Aí eu nem vou entregar para Deus. Não tem mais o que fazer. Gênesis 11 não tem como. Vamos lá, do 27 a 32. Esta é a história. Eu posso ir, então? Esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Tera, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus, diga comigo, para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Eu vou ler só esse 12:1 para a gente lembrar. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Ok. Nós paramos um pouquinho, depois lemos uma outra passagem, eu falo já. Repete comigo assim: pessoas que param no meio do caminho jamais serão exemplo de alguma coisa. Veja bem, eu que sou humana, quando eu coloco algo na mão de uma pessoa para ela fazer, e depois ela vem e diz assim para mim: ah, eu esqueci. Ah, é que não deu. Então eu não consegui. Eu não recebo bem. De jeito nenhum. Para mim, na minha cabeça é assim: se algo foi determinado, foi colocado sobre a minha responsabilidade, eu devo dar tudo de mim naquilo. Eu tenho uma missão e eu não posso voltar sem cumprir com ela. Se algo foi determinado, eu devo me esforçar para fazer aquilo. Se você analisar, você agora, toda vez que uma pessoa diz para você que esqueceu de fazer algo que você confiou nas mãos dela, te soa mal. Ou não é? Ou estou enganada? Para mim, sou. Quando você deu algo para alguém fazer, e essa pessoa
diz que, então, não consegui, você já recebe aqui como uma desculpa. É ou não é? É o primeiro pensamento, é uma desculpa. Então, eu esqueci, então não consegui, não deu. Imediatamente você fica desconfiado, você fica inseguro. A insegurança toma conta de você em relação àquilo que você pode confiar nas mãos daquela pessoa. Por quê? Porque ela mesmo te passou isso, ela não conseguiu, ela não fez, ela não se esforçou, eu não sei o que aconteceu com ela. Mas a verdade é que ela não cumpriu com a missão, ela não trouxe o resultado que se esperava. Ela não fez. O que você pensa de pessoas que você conhece, eu conheço, que já começou várias coisas, mas no meio, quando se deparou com um desafio, parou. Parou. Aquele tipo de gente que é cheia de projetos. Eu conheço pessoas que faz projetos um atrás do outro. Cada hora está pendendo para uma direção. Mas não conclui nenhum. E eu te explico por quê. Porque na vida nós temos desafios para vencer. E você sabe disso. Então é mais fácil uma pessoa dizer assim, então eu estou parando porque eu acho que isso não é vontade de Deus. Então eu não vou continuar porque... Normalmente as pessoas não param para dizer assim, sabe, eu parei porque eu sou inconstante, eu sou volúvel, eu sou preguiçoso, sabe, eu sou uma pessoa que não consigo ir até lá, eu me deparei com um paredão na minha frente, não precisa nem ser uma parede muito grande, eu já parei, eu não vou. As pessoas normalmente não dizem isso. Elas dizem assim, para mim as coisas são mais difíceis, a luta para mim é muito grande, minha vida foi mais difícil, eu não tive oportunidade, que não é vontade de Deus. Essa história de que não é vontade de Deus, eu já ouvi não sei nem quantas vezes. Sabe por que não é vontade de Deus? Só porque ela tem desafios para vencer e superar ali. Só por isso. Aí não é vontade de Deus. Então, como eu tenho coisas para superar, para vencer, então, não é vontade de Deus. Então, eu não quero, então é mais fácil eu jogar que eu estou na direção errada. Aí, se a gente analisar na Bíblia a história dos heróis da fé, nós vamos ver que a vida de todos foram cheias de desafios, tiveram que superar N coisas, situações, enfim. O próprio Senhor, quando tirou o povo de Israel, ele escolheu um caminho mais longo. Eu já li isso aqui para vocês. Porque pelo caminho da trilha que dava pelos filisteus, eles já teriam que enfrentar uma guerra de cara. E o Senhor julgou que eles não estavam prontos para aquilo, então optou por levá-los pelo deserto. Foi escolha de Deus. Uma boa escolha, porque o Senhor viu que era melhor para eles. E assim, seguimos. Então aí você para e pensa. Uma pessoa sai de Ur dos Caldeus, sai de um lugar com um destino tal. Mas no meio do caminho, na sua caminhada, aí vou eu supor, porque a Bíblia não me dá esse detalhe, mas ele parou. A partir do momento que parou, parou. É isso que tem que entrar na tua cabeça. Parou. Não tem justificativa. Se o destino era Canaã, por que parar em Harã? Talvez estava cansado, achou longe demais, já está muito longe, é melhor ficar por aqui mesmo, está difícil a caminhada, e por aí vai.
O destino era Canaã, mas ele parou em Harã. Como é que Deus pode confiar coisas grandes nas mãos de uma pessoa que sai determinada a fazer algo, mas no meio do caminho ela muda de ideia, toma uma outra direção? Para onde não devia parar. Deus não pode? Será que Deus não tinha o projeto de Tera ser o pai da fé? Porque se o destino era Canaã, poderia ser. Mas como confiar um projeto tão grande nas mãos de uma pessoa que parou aonde não devia? O destino era Canaã. Eu paro em Harã. Como é que Deus vai me honrar? Como é que Deus pode confiar coisas grandes nas mãos de uma pessoa que sai, larga, toma uma direção, mas desiste no meio do caminho, para em outro lugar? Deus não pode. E aí você traz para a tua vida e analisa. Porque é muito fácil responsabilizar a Deus, ou pessoas, ou as coisas da vida, por aquilo, as frustrações que eu estou amargando. Mas não seria inteligente eu parar e pensar, peraí, eu estou frustrado por quê? Eu fui até onde Deus me mandou? Eu fui até o fim? Eu insisti? Eu persisti? Ou eu desisti? Eu cansei? E aí eu parei. Harã tá bom, eu fico aqui mesmo. Ok, fica em Harã, tá aqui. O Tera, não tem nada demais da história do Tera. Não tem nada demais. E essa história da família de Tera, só isso. Tem aqui uns versículos só que fala dele. Tem mais nada. Cadê a história? Não tinha nada de interessante, nada demais para falar dele. Mas você vai falar o quê de uma pessoa que sai com destino para Canaã e para em Harã? A ideia não era chegar em Canaã? Ou não? Está escrito o quê aqui? Canaã. E ele parou em Harã. Deus pode confiar coisas grandes nas mãos de uma pessoa que para no meio do caminho, toma uma outra direção, muda de ideia? Não pode. De jeito nenhum. Você mesmo não confia em gente que cada hora tem um discurso. Se você tem uma pessoa que você conhece, cada dia ele quer uma coisa, ele já mudou de ideia, cada dia ele está num lugar, cada hora ele está fazendo uma coisa, você mesmo não confia. É verdade ou não é? Você não confia. Então por que eu vou exigir que Deus confie em mim, se eu não vou até o fim? Se eu mudo de ideia, um dia eu quero um negócio, outro dia eu quero outro, assim, eu acho que eu mudei de ideia, eu começo uma coisa, daqui a pouco eu paro, eu comecei não sei quantas campanhas e parei, eu comecei um negócio, eu parei, outro dia eu estava pendendo para essa direção, agora eu já estou para cá. Por que eu vou exigir de Deus que Ele confie? Você mesmo não confia. Nós não confiamos. Se você dá uma missão nas mãos de uma pessoa, algo para ela fazer e ela não faz direito, você fica inseguro da próxima vez para dar de novo. Que coisa gostosa quando você tem alguém do teu lado, que você entrega algo para ele e ele não volta sem estar com aquilo definido. Você falou, maravilha, esse aí resolve. É bom ter pessoas ao nosso redor que resolve. Que não são aquelas pessoas que tudo é mal conversado.
Mas que coisa triste quando você tem alguém que tudo é mal conversado, nada se resolve, tudo é enrolado. Eu tenho bastante dificuldade de conviver com pessoas que são enroladas. Porque eu sou muito prática e eu não tenho paciência mesmo, admito que não chega um ponto que me estoura a paciência. Porque é aquela coisa enrolada, o negócio não sai, é difícil. Você quer que a coisa ande? Todo mundo quer. Você quer confiar, ó, isso aqui é para você fazer. A pessoa traz pronto para você. Que coisa difícil é lidar com gente que para no meio do caminho, que é inconstante, que é volúvel, que não vai até o fim. O que Deus falou para Abraão quando decidiu tirá-lo para cumprir com o propósito na vida dele? A primeira coisa que Deus falou foi: saia da sua terra e do meio dos seus parentes. Saia da terra e do meio dos parentes. Porque esse não é o espírito que eu quero que você tenha. Não é essa a ideia. Eu não quero você nem aqui, nem convivendo com essas pessoas. Porque você começa a conviver com gente negativa. Se você não for mais forte do que ela, em 2 tempos você está falando negativo também. Se você não tiver um espírito mais forte, você está acomodado também. Você vai pegando aquilo. Você começa a conviver com uma pessoa que tem um jeito de falar, tem vícios na fala. Em 2 tempos você se vê falando igual aquela pessoa. É ou não é? Hã? Você começa a falar igual. Você começa a pegar. O Senhor falou: sai daí. Saia dessa terra e do meio dos seus parentes. Eu não quero você nessa terra e nem com o espírito da sua parentela. Eu não quero. Não é essa a ideia. Não é esse o espírito que eu quero para você. Porque qual é o espírito? Quando saiu, Abraão saiu junto com o pai dele. Com o destino, Canaã, mas pararam em Harã. E aí sabe-se o que mais acontecia na convivência, voltado para essa direção de inconstância, espírito volúvel, desistir das coisas, vai até ali, tem um obstáculo, não vou mais. E o homem, que dele Deus levantaria o seu povo, não podia ter esse espírito. De jeito nenhum. Porque a quem é muito dado, muito é cobrado. Deus queria levantar com muita força. Colocar coisa grande. Como é que Deus podia colocar coisas grandes nas mãos de uma pessoa que a cada obstáculo para, a cada dificuldade se rende, desanima? Então aí, vem cá. Você traz para a tua vida. Como é que Deus pode confiar? Uma pessoa que começa a campanha para, uma pessoa que não vai até o fim. Ele inicia um negócio, ou desafio ali. Não, acho que é Deus que não quer. É Deus que não quer? Ou você que não quer encarar o desafio? Aí cada um tem que ver. Porque pedir, todo mundo pede. Eu quero, e eu quero, e eu quero. E aí? Você está pronto para ir até o fim e dar o que aquilo exige? É igual eu já vi gente, ele pede o seu negócio. Os desafios que uma pessoa tem que enfrentar no dia a dia, sendo patrão, é outro. Aí eu quero gerenciar não sei quantas pessoas. Lidar com gente não é fácil. Aí eu vejo gente que pede e depois reclama, depois desiste, depois abre mão, depois
Mas quando ele tem que encarar aquele desafio e ele não quer, aí eu acho que eu tomei uma decisão precipitada, acho que é Deus que não queria. E aí, como eu já vi, dar o passinho para trás, recuar, desistir, abrir mão das vitórias. Aí eu digo a você, você quer só chegar em Harã? Amém. Tem para falar da vida de uma pessoa que para no meio do caminho. 1, 2, 3, 4, 5, e um versículozinho que fala dos 200, aqui, 6. Versículozinho que fala da criatura aqui. Não tem história, não tem o que contar. Porque quem para no meio do caminho não tem, você vai contar o quê? Isso, quem quer ouvir a história de alguém que parou no meio do caminho? Isso é exemplo? Não é exemplo. Ninguém quer seguir exemplo de gente que para no meio do caminho, de gente que não encara os desafios e reclama de tudo. As pessoas querem seguir o exemplo de Abraão, que anda como nômade, vive em tendas, para aqui, para ali, e vai, é pela fé, é pela fé, é pela fé, e não desiste. Vai até o fim. Até o fim. Você não vê ele desistindo, você vê ele indo até o fim. Ele confiava no que Deus falava. Deus falava, ele confiava. É para fazer, Senhor, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Então, as pessoas precisam parar e analisar o seguinte: eu quero uma vida de vitórias? Eu quero mais? Então, eu tenho que estar pronto para seguir naquela direção, e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e não me prostrar, e não me render, e não aceitar não como resposta. O espírito ousado, intrépido, a capacidade de arriscar na fé, tem que fazer parte da minha vida. Não, para mim Harã tá bom, ok, então não reclama. Também não reclama. Se para alguns está bom até aqui, não reclama. Mas se você quer mais, você vai ter que chegar em Canaã. E o desafio para chegar lá, você vê pela história de Abraão, que não era brincadeira. Porém, um homem comum foi transformado num pai de multidões. Deus pôde operar algo grande na vida dele. Ele não tinha um espírito fraco. Ele tinha um espírito forte. Ele tinha um espírito forte. E isso cada um tem que entender. Então nós entramos nesta fé da campanha da mudança. E aí o que Deus quer de você? Que você vá até o fim? Sim, claro. É isso que Deus quer. Mas tem mais do que isso. Tem o seu dia a dia aí fora. Tem as batalhas que você tem que vencer. Desafios N. O que você faz? Como é que você está lidando? Você está avançando e rompendo as barreiras? Ou você já está desanimando, querendo parar, se entristecendo, abrindo mão, recebeu uma má notícia, algo que não funcionou, já desmoronou, se abateu, se chateou, falou besteira? Como é que é? É aí que você tem que ver. Como é que você reage? Porque nessa caminhada não são só flores. Tem para viver aquele milagre, às vezes é uma coisa atrás da outra que vem para te fazer desacreditar, e você diz, não vou desacreditar, eu tenho certeza. Eu vou chegar em Canaã. Eu não vou parar em Harã. Enquanto eu não tiver isso aqui nas minhas mãos, eu não paro. Deus tem isso para mim. Sim, Ele tem. Mas muitos já vão se abatendo. Vão se chateando. E aí tem os que quebram a campanha, os que desistem, os que abrem mão, porque é a hora que ele é pressionado, ele se submete.
Estou cansado, já caminhei muito, vou ficar aqui em Arã mesmo. Mas o destino era Canaã. Tanto é que Deus, para levar Abraão, a primeira coisa que falou: sai daí dessa terra e do meio da sua parentela. Não é esse o espírito que eu tenho para você. Não é esse. Tem gente, eu tenho gente na família que fala de dificuldade o tempo. Você sentar com ele é falar de dificuldade. É falar de doenças, de problemas, das dificuldades. Minha fé não alcançou, eu não estou curado, porque minha fé não alcançou isso, minha fé não alcançou aquilo. É só problema. Outra hora, tem aqueles que é só desculpa. Eu não cheguei lá porque isso, porque aquilo. Então, não conquistei, eu não aceitei. Isso não aconteceu, mas é por causa disso, daquilo outro. A gente que conhece a palavra de Deus, sabe que não é isso. Que todo mundo tem a oportunidade de chegar onde ele quer. Mas nem todos estão dispostos a ir até o fim. Então, como eu disse no início, muitos não admitem, olha, eu sou inconstante, eu sou volúvel mesmo, isso, aquilo. Então, é porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, não isso, aquilo. Aí tem várias desculpas. Mas você deve se prender a esse versículo que está aqui. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas parou em Arã. Acabou a história dele aqui. E Deus, quando foi levantar Abraão, a primeira coisa que falou foi mandar sair de lá e do meio dos parentes. Deus não falou só saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes também. Porque não é esse o espírito. Não é. Não é isso que eu tenho para você. O espírito que faz com que uma pessoa se submeta a situações que vêm contra ele para fazê-lo abrir mão de suas vitórias. Então, não tem mais o que falar. Se Deus determinou que você fosse, é para ir. Aí você está encontrando situações difíceis. O que Deus espera que você faça é que você continue. O destino é Canaã. O foco tem que ser Canaã. Você determinou vitórias, seu foco tem que ser esse. Você tem que atingir. Aconteça o que acontecer, seja o que for. Você tem que viver isso. Essa história de que, então, acho que não vai, que não há, que acho que é. Não quero saber. A minha fé está em ação. Deus está comigo. Eu não abro mão disso. Eu determino, eu ordeno, eu não abro mão. Eu vou chegar em Canaã. Eu não paro em Arã. Porque ele saiu de Ur para Canaã. Mas parou. Ele parou. Então, o que adianta sair de um lugar e parar num outro e não ser aonde você deveria ter chegado? O que adianta? É mais ou menos? É no meio do caminho? Não foi a lugar nenhum. Não virou nada. Não é isso que Deus espera de nós. Olha aqui. 2 Reis. (13) 15 a 19.
Segundo a Reis 13, 15 a 19. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse o rei de Israel, que era o Jeoás. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Diga, foi liberada a palavra de vitória. Você destruirá totalmente os arameus em Aleque. Foi liberada a palavra. Foi dito, está aqui, ó. Você vai destruir totalmente. Pronto, já foi lançada. Sobre Jeoás. Aí agora é a parte dele. O Senhor lançou. Como o Senhor lançou sobre você, liberou uma palavra de vitória. O Senhor já disse que a vitória é sua. Ele já liberou. Já foi liberada a vitória, já foi. Não é que ela vai ser liberada, ela já foi. Mas olha isso aqui, ó. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Bater, ferir o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. A palavra de vitória não foi liberada? Só que aí é a hora dele manifestar a fé. E ele foi passivo, acomodado. Ele não foi ousado. Faltou ousadia, intrepidez. Ele golpeou só 3 vezes. O homem de Deus chegou a ficar irado. Em ver aquela atitude tão devagar. Tão acomodada. Falou, você podia ter golpeado 5, 6 vezes. Aí ponho eu 10. Você vai 3 vezes. Se você tivesse golpeado 5 ou 6, você destruiria totalmente. Mas você golpeou só 3, agora você só vai vencer 3 vezes. Então, você vê que a palavra foi liberada de vitória. E se você ler aqui em cima, você vê aqui, ó. E você destruirá totalmente os arameus. Ué, Deus mudou de ideia? Está escrito isso ou não está? Hã? Você viu isso aí na tua Bíblia? No 17? Repete comigo. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Aí lançou sobre ele. Agora pega a flecha e golpeia. Ele golpeou 3 vezes. A palavra foi ou não foi liberada de vitória totalmente para ele? Foi ou não foi, gente? Foi. Quem foi passivo, acomodado? Ele. Devagar demais. Ao ponto de Eliseu ficar irado. Com a atitude dele. E eu entendo o que acontece com Eliseu. Quantas vezes eu já vi gente, a gente também se ira quando você vê alguém que podia ir além, mas é uma moleza. Uma moleza, uma reclamação. Deus fala, escuta, se posiciona, fica firme. Eu sou com você. Essa vitória é sua. Mas golpeia, meu filho. Golpeia. Luta. Insiste até o fim. Não é só 1, 2, 3, não, insiste. Ah, golpeou 3 vezes. Mas, rapaz, você podia ter vencido totalmente. A palavra foi liberada. Mas ele foi só até ali. Golpeou só 3 vezes. É o que acontece. Deus lança a palavra de vitória. Mas o sujeito vai até ali. Ele para. Chega um ponto que ele não arrisca mais. Não há ousadia. Não há coragem.
E Deus quer um espírito forte no seu povo, determinado. Ele lançou sobre você uma palavra de vitória. Mas muitos saíram. De Ur parou em Arão e o destino era Canaã. A palavra de vitória foi lançada. Você vai vencer totalmente o inimigo. Agora, pega a flecha. Golpeia o chão. Fez 3 vezes. O homem de Deus ficou irado. E penso que muitas vezes Deus está esperando uma atitude muito mais corajosa, ousada. Deus espera que o seu povo tenha coragem de arriscar na fé. Quem não arrisca, não vai. Como é que faz se você não manifesta a fé? Se você não tem coragem para encarar aquilo que você quer. Como é que Deus vai poder te honrar? Diga, Deus dá conforme a fé. Deus dá conforme a fé. De novo, Deus dá conforme a fé. Se você golpeia só 3 vezes, essa é sua fé. Se você para em Arã, essa é sua fé. Entende, minha gente? Ah, eu quero muito, porque eu quero. Ah, você quer? Como é que uma pessoa... Tem gente que ele fala, eu quero. Aí eu quero. Então, eu quero, vai, ok. Está determinado. Tá, eu terei. Onde você está? Ah, então eu parei uns tempos aqui em Arã, porque achei que eu estava muito cansado. Está muito longe, Canaã. É muito longe. Aí eu decidi ficar muito, mas em nome de Jesus, eu terei. Não vai ter. Não vai ter. Não vai. Não vai, não tem como, não vai ter. Deus não pode confiar coisas grandes numa pessoa que não vai até o fim. Joás podia ter tido uma vitória completa. Se você ler aqui no final, aconteceu exatamente isso. Ó. Então Joás, filho de no 25, de Jeocás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades em que combatia. Em combate, Hazael havia tomado de seu pai Jeocás. 3 vezes Joás venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. 3 vezes. Foi até onde ele foi. Mas por quê? Quando ele teve a oportunidade de manifestar a fé, ele foi muito devagar. Ele foi muito passivo. E se ele tivesse sido mais ousado, como disse o homem de Deus, ele teria vencido completamente. E o que você tem que levar em consideração foi a palavra que foi liberada sobre ele, que era uma palavra de vitória total. Só que aí, não adianta, Deus libera sobre você uma palavra de vitória. Deus lançou sobre você. Se você vai beber, eu posso estar te dando uma coisa e você não quer receber. Quantos aqui já recebeu alguma coisa e não usou? Você nunca recebeu nada e não usou? Um presente, uma coisa? Recebeu alguma coisa e não usou? Mas te deram, não é? Você não usou. Você não usou. Então, que adianta Deus liberar a palavra de vitória e você não possuir, não usar na tua vida e fazer a tua parte? Você tem que fazer. Isso entra? Você entende? Pega o seu projeto, por gentileza, da mudança, e vamos nos colocar em pé.